Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias. E o tema do vídeo de hoje é uma pergunta: quem está ganhando a guerra entre Irã e Israel? Eu estou aqui com um querido amigo nosso, evidentemente online, que é o João Ricardo Ornelis. Ele é advogado, professor do programa de mestrado em Direito pela PUC do Rio de Janeiro. Ele é membro do Instituto Joaquim Herrera Flores e é um observador bastante experiente da cena internacional. Como vocês sabem, já de alguns dias, a gente vem observando uma nova guerra no Oriente Médio. E, diante dessa conflagração, né, parece que procede aquela máxima de Ésquilo, né, pelo menos atribuída a Ésquilo, que diz que numa guerra a primeira vítima que ocorre é a verdade. Pois muito bem, eu digo isso porque tanto Israel quanto o seu aliado de primeira hora, dos Estados Unidos, né, anunciam a completa destruição do programa nuclear iraniano. E anunciam, de igual maneira, é, digamos assim, aniquilamento de boa parte da capacidade de resposta do, daquele país, né, que é o sucessor da antiga Pérsia, né, capacidade militar, melhor dizendo. Mas quando a gente recorre a outros meios que não a grande imprensa, né, a gente começa a obter informações no sentido de que a realidade não está se processando exatamente da forma como os grandes meios de comunicação vêm noticiando. Diante disso, eu já disparo a primeira pergunta aqui ao nosso convidado, já agradecendo a disponibilidade e o tempo dele, e pergunto, professor João Ricardo, quem está ganhando a guerra entre Irã e Israel? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão assistir, né, estarão assistindo essa conversa, essas reflexões, né, também, né, saudando o Marcelo. E, bom, essa pergunta eu acho que deveria ser matizada, até porque nós temos já alguns dias que começou essa crise, né, primeiro com um ataque de Israel, né, ao Irã, sendo respondido um dia depois, né, com os ataques, né, as respostas iranianas também bombardeando Tel Aviv, Haifa, né, e uma série enfim, de infraestrutura, né, em Israel. Quer dizer, e naquela primeira semana, que foi a semana passada, uma série de ameaças de parte a parte, né? Um jogo de cena, o Trump aparecendo na terça-feira da semana passada, não ontem, mas exigindo a rendição incondicional do Irã. Né? Aí, no dia seguinte, ele, né, fala, não, vamos sentar à mesa de negociações. O Irã ele estava sentado antes do ataque israelense na mesa de negociações, exatamente. Né? E o Irã responde, né, enquanto não existir, né, um cessar-fogo, né, não é possível existir negociação, e o Irã respondeu. Né? De sexta para sábado, se não me engano, aquele mesmo Trump que exigiu na terça-feira da semana passada a rendição incondicional do Irã, no dia seguinte, né, exige que o Irã volte à mesa de negociações, né, ataca o Irã. Ataca o Irã e tem resposta. Né? No mesmo dia, enfim, uma base americana é atacada no Catar. Né? Então, quer dizer, houve uma guerra, não deixou de ser uma guerra, né? Mas uma guerra que imediatamente após essa resposta iraniana, houve um recuo dos Estados Unidos e de Israel, na minha opinião, né?
no sentido do cessar-fogo, né? Cessar-fogo que muitos falam, não, foi violado pelo Irã, ou não, foi violado por Israel. Independente disso, houve um cessar-fogo, e aí a gente tem que entender o que significa esse cessar-fogo. Pela retórica estadunidense israelense, né, a retórica é que é um cessar-fogo que representaria, né, uma vitória, né, contra o Irã, e a exigência de que o Irã agora assente, enfim, volto a falar, o Irã sentou o tempo todo, o Irã em todos esses anos, né, inclusive na época que o Lula ainda era presidente, e depois a Dilma, e o Obama era presidente dos Estados Unidos, o Irã ele faz parte, né, do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, né? E sempre respeitou, quer dizer, eu não estou falando da política interna do Irã, a gente pode ter uma série de reticências, uma série de críticas. No plano do direito internacional, das relações internacionais, o Irã nunca violou nenhum direito internacional, né? Quer dizer, pelo menos, sei lá, em 1950 violou, na época do Shah Reza Pahlavi, que era um outro regime, violou, mas, quer dizer, o Irã, né, a partir da chamada Revolução Islâmica para cá, nunca teve uma violação do direito internacional. Teve uma guerra contra o Iraque, né, lá atrás, que também foi, né, atiçada pelo Ocidente, né, quer dizer, colocando o Iraque em rota de guerra em relação ao Irã. Então, quer dizer, ao contrário, quem sempre tem violado constantemente as normas de direito internacional é os Estados Unidos, historicamente, e Israel, né? Israel, quer dizer, que inclusive com uma política militarista, né, belicista, agressiva, intensa, e principalmente, né, do ano passado para cá, atacando o Líbano, atacando a Síria, né, o Iêmen, além de Gaza, né, que não se trata de uma guerra, se trata de um genocídio, né, contra uma população civil. Quem está ganhando a guerra, eu falaria o seguinte, quer dizer, esse momento desse conflito, né, existe uma vitória, na minha opinião, uma vitória tática do Irã, né, não é uma vitória estratégica, né, até porque eu acredito, infelizmente, que esse contexto de conflito ele vai continuar. Que tipo de conflito vai ser? Conflito que vai se dar no debate político, na retórica política, nas questões diplomáticas, ou vai aquecer, né, para bombardeios, cai lá, a gente não sabe, né? A tendência pode ser que tenhamos novos cenários de ações militares, né, mais adiante. Mas aí a gente não tem bola de cristal. O que eu acho que está presente hoje, o Irã, na minha opinião, teve uma vitória. E essa vitória significa exatamente o recuo dos Estados Unidos, o recuo de Israel, né, até pelo desgaste que tanto os Estados Unidos e Israel, né, passam a ter, já tinham antes, mas passam a ter, né, no mundo inteiro, mesmo entre aliados, né, aliados no mundo europeu, enfim, e internamente dentro desses países. Né? Quer dizer, ou seja, é um custo social e político grande dentro dos Estados Unidos, e mesmo dentro dos setores republicanos dos Estados Unidos, né? O ataque realizado pelos Estados Unidos na semana passada em relação ao Irã, e mesmo dentro de Israel, que pela primeira vez, né, eu acho que na história de Israel, viu de uma forma intensa cidades sendo destruídas, né, prédios, né, usina elétrica, né, o porto de Haifa, enfim, tendo destruição e pessoas fugindo, correndo, se escondendo, saindo de Israel, indo para os bunkers, enfim. Então, acho que tem esse contexto que a gente está colocado agora. Sim. E, professor, outra coisa curiosa é o seguinte: ultimamente, né, depois que eclodiu o conflito, começaram a aparecer análises, né, para além, digamos assim, do que seria uma causa inicial, né, dessa beligerância, né, que a causa declarada era a questão dos arsenais, nem arsenais, né, da capacidade de enriquecimento de urânio do Irã, né, possível capacidade de enriquecimento no sentido de produzir armas nucleares. Uhum. Né? Aí depois a gente
vai olhando, né, ampliando, digamos assim, a lente, né, sobre o conflito, e a gente constata também que existem outras, digamos assim, outras questões geopolíticas envolvidas nessa questão, né? Entre as outras, o fato do Irã ser primeiro um membro dos BRICS, né? Ser Uhum, um aliado da Rússia, um aliado da China e estar, digamos assim, ser uma peça importante naquela região para a uhum, estratégia chinesa da chamada Rota da Seda, né? exatamente. Como é que você vê isso? Acho que isso procede, né? Uhum. Eu Aparentemente. acredito que passa por aí. Bom, tem uma coisa que é o seguinte: desde 2012, ou até antes, mas né, possivelmente 2012, tem até está rodando aí né, nas redes sociais que tem pronunciamentos do Netanyahu falando o seguinte, né, aparece ele lá mostrando mapa, mostrando uma série de coisas, falando o seguinte: em menos de um mês, em 15 dias, em 20 dias, o Irã terá uma bomba atômica, né? Aí ele mostra por que vai ter, aí 2012, aí aparece, corta lá para 2014, né? Quer dizer, tudo leva a crer, né, que nós temos informações que em 15 dias, em um mês, o Irã já terá sua primeira bomba atômica. Aí aparece em 2018, ou seja, esse diabo dessa bomba atômica iraniana não sai. Ou eles são absolutamente incompetentes, né? Ou, ou alguma coisa está acontecendo. Ou seja, né, levantar isso daí faz parte da retórica belicista e de mobilização, através, inclusive, do medo das populações internas e da opinião pública, né, não só israelense, mas mundial, para, olha, né, tem que se fazer alguma coisa em relação ao Irã. Então, acho que tem isso daí. Né? Então, essa continuidade, que vai continuar, esse lenga-lenga, essa retórica. Agora, tem uma coisa: por que eles atacaram o Irã? Né? Quando até mesmo a diretora do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos disse no mês de março, né, que não, que ela falou, né, do governo Trump, que não existia nenhuma, enfim, indício, né, de enriquecimento de urânio, né, capaz de fazer bombas nucleares no Irã. E aí foi, logicamente, imediatamente, né, levou um pito do Trump, né, e ela ficou quieta, enfim, quer dizer, e aí veio a retórica do próprio Trump em relação a que o Irã estaria preparando, né, uma arma nuclear. Parênteses, talvez até devesse fazer. Né? Eu até, embora eu seja um pacifista, né, eu não sei, né, no mundo que todo mundo está armado, né, quer dizer, com bomba atômica, não sei, né, independente disso. Agora, tem uma outra coisa: o BRICS está sob ataque. Está sob ataque, mesmo com contradições internas dentro dos BRICS, está sob ataque, né? Os BRICS como um todo e, né, cada um dos seus membros. Então, fragilizar os BRICS de diferentes maneiras. Uma, tentando, né, criar um racha interna. Brasil e Índia, por um lado, meio com o pé em cada canoa. Né? China e Rússia, pelo outro lado. Né? Com o Irã também, que faz parte dos BRICS. Enfim, quer dizer, é interessante para o império, é interessante para o sistema imperialista, é interessante para a lógica do Ocidente ampliado. Né? E também criar ataques, inclusive dessa natureza, sabe? Levando em conta o seguinte: né? A Rota da Seda, chamada, esqueci aqui, Rota da Seda, né? Que é o nome do projeto, Sim. né? De desenvolvimento de infraestruturas e comércio implementado pela China, tem diferentes, né, atividades em relação que passam pelo Irã. Uma delas que sai da China, vem cruzando, passa, sei lá, não sei se é do Paquistão, enfim, entra pelo Irã, indo até o Ocidente. E outro que vem da Rússia, né? Vem da Rússia e vem descendo até o Irã, até pelos interesses ligados a gasodutos, ligado a petróleo, ligado a uma série de coisas, inclusive com estradas de ferro, né, com toda a infraestrutura. Então, destruir, ou pelo menos criar um corte em relação a isso, faz parte da lógica, né, do embate do império em relação
em relação aos BRICS, em relação à China, né, e à Rússia, e aos BRICS como um todo. Quer dizer, os BRICS, né, independente das suas contradições internas, né, é uma ameaça. Né? As principais economias do mundo hoje, quer dizer, podemos dizer assim, do ponto de vista de PIB, né, estão dentro dos BRICS. Nós, Estados Unidos, não está dentro dos BRICS, a União Europeia não está dentro dos BRICS, mas se a gente vê China, Brasil, quer dizer, ou seja, a soma dos PIBs, né, das grandes economias que fazem parte dos BRICS já passou o G7, né, com as reservas de petróleo maiores do mundo. Até a Arábia Saudita, que é super pró-americana, super pró-Estados Unidos, faz parte dos BRICS. Né? Uhum. Então, isso daí passa a ser um elemento que, na minha opinião, é o elemento da base material desse processo de ataque ao Irã. Né? Daí a gente tem que ficar atento. Não é que vai ter um ataque igual, vão jogar bomba no Brasil, mas vai vir ataques por aí. O ataque ao Brasil vai ser de outra forma, talvez, né? Como membro dos BRICS. O ataque a, sei lá, outro país vai ser de outra maneira. Mas existe esse contexto de beligerância, né? Que tem elementos retóricos, elementos militares no contexto do conflito geopolítico contemporâneo. Exatamente. Outra coisa, João Ricardo, as consequências, né, desse conflito, né, em relação aos balanços de poder global, né, de governança global. Né? Uhum. Como é que você acha que esse conflito interfere em relação a tanto a presença europeia, né, de um lado, não é isso? E também em relação ao sul global, né, que a gente estava aqui conversando Uhum. sobre isso. Né? Como é que Uhum. isso está mexendo? Né? Como é que você vê isso? Eu acho que a gente está num terreno meio movediço nesse momento. Né? Já vem de antes, mas que movediço por quê? Porque mesmo, quer dizer, os blocos que existem, podemos dizer assim, eles existem, mas eles também têm muitas contradições internas. Né? Ou seja, se os democratas estivessem no poder nos Estados Unidos, talvez a unidade do chamado bloco ocidental ampliado tivesse mais amarrada. Né? Mas como é o Trump e tem muitas divergências com a União Europeia, na estratégia, né, do planejamento do que é o sistema de império, o sistema imperialista, isso daí muda essa relação pelo lado, né, desse bloco, né, vamos chamar bloco ocidental ampliado, com divergências internas. Uma coisa que a gente está vendo é o seguinte, que é muito preocupante, né? Um esforço militarista dentro da Europa Ocidental, né? Inclusive com o rearmamento da Alemanha. Né? A Alemanha, no pós-Segunda Guerra Mundial, ela é desarmada, né? Ela é vencida e é desarmada, né? E ela passa não só a se armar, quer dizer, já nos últimos anos, e principalmente depois da guerra, começa a guerra na Ucrânia, de forma intensa, e agora está sendo votado no Parlamento Europeu o aumento geral de todos os países da União Europeia para que invistam 5% do seu PIB, né, 20%, né, do seu produto econômico, em gastos militares. Né? Somente a Espanha que fez uma reticência, falou, não, a gente quer continuar gastando 1%, 1,5%, enfim, então teve esse problema, mas parece, pelo noticiário que eu vi agora há pouco, antes de começar nossa conversa aqui, nosso programa, né, dizendo que parece que houve um acordo que é o seguinte, a Espanha ou qualquer país pode até manter o índice que quiser nisso daí, mas que se coloca como referência para o conjunto da comunidade europeia, né, a partir da lógica da OTAN, porque todos fazem parte da OTAN, o aumento de 1 e pouco por cento de gastos militares para 5%, ou seja, a Europa está se armando. Né? Então, por que eu estou falando isso? Isso aí tem a ver com o Irã e tem a ver com o contexto global que a gente está vendo. Né?
Quer dizer, o conflito do Irã ele se articula, né, com o conflito da Ucrânia, com Gaza, né, com as tensões que aparentemente pararam em relação ao sul, é o Mar da China, né, com Taiwan, né, a questão da Península Coreana, a questão da América do Sul, da América Latina como um todo e da América do Sul, né, dos pontos estratégicos energéticos, especialmente de petróleo, não só de petróleo, mas, né, também muitíssimo de petróleo, e aí tem a ver com a margem equatorial aqui no Brasil, tem a ver com tudo isso. Então, a questão do Irã, ela coloca todo essas peças, né, dentro do quebra-cabeça. Em relação ao Irã, houve quer dizer, é lógico que a média geral, não só da mídia, mas dos governos todos na Europa Ocidental, na União Europeia, por exemplo, continuam pró-Israel, né? Continuam achando que Israel tem o direito de se defender, embora Israel não se defendeu, Israel atacou. Né? Quem se defendeu foi o Irã. Né? Continua com essa retórica, mas a gente já vê na população, né, em boa parte da população, em parlamentares e até mesmo em alguns governos, um relativo mal-estar em como continuar sustentando esse discurso. Né? E nos Estados Unidos mesmo. Quer dizer, então, a gente está se dando conta, né, que continuar essa política tem desgastes internos. Agora, né, isso aí não significa que não se vá continuar nessa governança global, como você colocou, né, os impactos em relação a isso daí. Quer dizer, a China não interessa nenhum tipo de guerra, interessa por um monte de motivos. A China está lá com crescimento determinado, tem seus problemas internos, enfim, mas em princípio está tudo funcionando na economia chinesa, na vida chinesa, na tecnologia chinesa, no dia a dia. Quanto menos confusão tiver no mundo, é melhor para a China. Ao contrário, né, da Europa e dos Estados Unidos. Né? Quer dizer, por incrível que pareça, o melhor, não é da Europa, não é o povo europeu pode entrar porque é manipulado. Isso aí, o estadunidense, né? Apesar do mal-estar que significa, né, esse contexto de crise constante e ameaça de guerra constante, e com algumas guerras pipocando, Ucrânia, enfim, seja lá onde for, né? Quer dizer, isso daí traz um mal-estar naquelas populações, mas, quer dizer, quem sustenta, que são os governos, as burguesias desses países, o capital, né, desses países, interessa, né, exatamente a política de guerra. Os Estados Unidos, já há muito tempo, a sua política industrial é a política militar, é o complexo industrial militar. Quer dizer, qual é o que sustenta a economia dos Estados Unidos com a dívida que os Estados Unidos têm? Eu não sou economista, né, mas uma dívida estrondosa, né, ao contrário da China. Ao contrário, até por incrível que pareça, com todas as debilidades do Brasil, ao contrário do Brasil, né, que não tem uma dívida externa enorme, embora possa ter uma dívida interna, tem seus problemas, mas os Estados Unidos têm uma dívida que é impagável, né, sem lastro. Né? O lastro é o seguinte, é que ele roda aquela moedinha verdinha chamada dólar à vontade, né? Mas sem nenhum tipo de lastro e, ao mesmo tempo, com uma economia, né, com um monte de fragilidades e que o que faz funcionar, quer dizer, como locomotiva é a continuidade da guerra, senão não funciona aquilo ali. Sim. Né? Era exatamente em cima disso que eu vou formular a última pergunta aqui da nossa conversa, caro João Ricardo, que é a questão da paz. Né? Recentemente, o nosso ex-chanceler, né, e assessor especial da Presidência da República para Relações Internacionais, né, o embaixador Celso Amorim, né, ele formulou, ele foi muito enfático, né, no sentido de que o mundo está indo para um grau digamos assim, de instabilidade muito perigoso, né, que parece muito o prenúncio de uma guerra. Né? Então, como é que você vê esse negócio da defesa da paz? Né? Isso virou um objetivo em si mesmo. Né? Eu acho que até os programas que nós fizemos, né, ou batemos papo, quer dizer, eu tenho falado isso constantemente. Né?
eu acho que a gente está vivendo, primeiro, um contexto distópico. Quer dizer, todas aquelas distopias que aparecem em filme de ficção, parece que o mundo tá botando em prática aquilo ali. Então, um contexto muito perigoso, muito ameaçador, né? E, por outro lado, a gente está tendo como referência a guerra. Quer dizer, a metáfora da guerra passou a estar presente no cotidiano, nas políticas de segurança pública, em cada cidade do mundo, né? Nas práticas do cotidiano, guerra contra as drogas, e guerra mesmo, guerra, né? Para tratar de questões relacionadas com comércio internacional, seja com o que for, né? Que deveriam ser tratadas de outra maneira, né? Em mesas de negociação, em arbitragem, enfim, diplomacia e tudo isso. Então, nós estamos vendo uma situação que é muito nova nesse contexto distópico que a gente está vivendo, que rompe com uma tradição que vem da época do Iluminismo, até agora há pouco, e que se reforçou principalmente a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, que é a referência da humanidade é paz. A referência era a paz e a vida. Né? Do direito à vida, enfim, embora tivesse guerra da Coreia, guerra do Vietnã, golpe de militar no Brasil, ou seja, né? Rolava sangue, mas a retórica de todo mundo, seja de direita, de centro, de lado, de cima, de baixo, de esquerda, era a paz e a vida, o direito à vida, a questão da paz. A gente está tendo uma mudança nisso, dessa referência. Tem até a discussão, né? Passamos do que o Bobbio chamava a era dos direitos para, né, o que o Achille Mbembe chama o fim do humanismo, né? Atualmente, em que a referência é a conflitividade, é a lógica da guerra, é a lógica, né, de resolver as contradições que existem nas sociedades através da guerra, com todas as características e todos os fundamentos que a guerra pode ter, fundamentos econômicos, né? Quer dizer, características, né, de poder, de exercício de poder, enfim. Então, acho que a gente tem isso aí. O Celso Amorim está certo, ele mesmo falou, eu nunca vi, na minha experiência de anos e anos de diplomacia, enfim, eu nunca vi um momento tão preocupante como esse. Né? É um momento, quer dizer, talvez mais preocupante que a humanidade tenha passado, talvez na história toda, né? Não quer dizer que no século passado não tenha vivido momentos assim, antes da guerra, mas nós estamos exatamente nesse momento, até porque tem bomba atômica, tem questões ambientais, tem uma série de questões, né, que estão envolvidas nesse contexto. Então, talvez no pior momento que a humanidade está vivendo e o que é mais dramático, né? Talvez com uma imensa maioria das populações pelo mundo afora, no seu a chamada população comum, né, que não tem problema nenhum, mas que está vivendo a sua vida, está tendo que enfrentar seus problemas, enfim, né, talvez não se dando conta porque estão, né, anestesiados por toda a indústria cultural que cerca, né, isso, a sua vida, e não só a indústria cultural, mas pode ser religiões, pode ser uma série de coisas, e que faz com que as pessoas, às vezes, escutam, veem a notícia, mas parece que não cai a ficha, olha, a chapa está fervendo. Né? Quer dizer, e aí é o que a gente está vivenciando hoje, essa situação no mundo. Certamente. Essa questão é a questão da maior indagação possível. E certamente voltaremos a conversar aqui sobre ela. Muito obrigado, viu, professor João Ricardo? É sempre um prazer recebê-lo aqui. Tá bom? Obrigado a você, Marcelo. Obrigado a todos. Vamos ver, né? Vamos torcer aqui pela paz. Isso. Vamos nos engajar nisso. Isso é fundamental. Tá bom? Bom, vamos chegando aqui ao final, né? Como eu sempre faço. Peço que quem gostou curta, quem curtiu se inscreva, e quem se inscreveu chame os amigos para conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.